Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 9, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O tema dessa mensagem é entendimento espiritual. Nós vamos falar sobre entendimento espiritual. Então Paulo dava graças a Deus, ele sempre dava graças a Deus pelos colossenses. A oração de Paulo é porque Paulo, mesmo estando preso, ouvia falar da fé deles, dos colossenses. E esta alegria transbordava a alma de Paulo. Porque a fé que eles tinham, que os colossenses tinham, era a garantia que eles tinham entendimento espiritual. Por quê? Porque eles ouviram o verdadeiro evangelho e eles cresciam nesse conhecimento. Então eles transbordavam, no entendimento espiritual. Que coisa gloriosa! Então eles tinham entendimento espiritual. É necessário que nós crescemos nisso. Que nós venhamos crescer. É preciso nós crescer no entendimento espiritual. Porque senão nós vamos ser levados por todos os ventos de doutrina. Então quando ele está falando de entendimento espiritual, por isso que o tema é entendimento espiritual. Quando ele estava falando de entendimento espiritual, ele falava para esses irmãos que eles estavam crescendo na verdade do Evangelho. Por isso que eles tinham entendimento espiritual. Então eles ouviam e entendiam a graça de Deus. Quem tem entendimento espiritual ouve a palavra e cresce no entendimento da graça de Deus. Se você ouve uma mensagem e você não cresce no entendimento da graça de Deus, então isso quer dizer que você não tem entendimento espiritual. Mas quando você cresce na graça de Deus, Pedro dizendo crescer na graça e no conhecimento, então ele pede para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, ou no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nós temos entendimento espiritual. Então veja, amados e queridos, que quem tem entendimento espiritual transborda em conhecimento da vontade de Deus. Quem tem entendimento espiritual cresce, presta atenção aqui, quem tem entendimento espiritual cresce no pleno conhecimento da vontade de Deus. Tem coisas que diz ser vontade de Deus e no final você às vezes aprendeu há tanto tempo que aquilo era vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. E aí você, quando começa a conhecer a graça, você entende que aquilo que você fazia não era a vontade de Deus, mas porque te ensinaram de forma errada. É claro que Deus estava com você porque Deus não levava em consideração o tempo da ignorância, mas você passa a ficar decepcionado. Você passa a ficar decepcionado por quê? Porque você entende que aquilo não era a vontade de Deus. Não era a plena. Você tem agora o conhecimento, você transborda no conhecimento da vontade de Deus. Então, agora você é diferente. Por quê? Porque você agora tem entendimento espiritual. Você não é agora enganado por falsos, porque está cheio de falsos. Agora você tem entendimento espiritual. E quando você tem entendimento espiritual, você vive de modo digno do Senhor. Você vive de modo digno de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Então é que é entendimento espiritual. O entendimento espiritual faz com que você cresça aí no conhecimento do Senhor. Então quando você tem entendimento espiritual, você vive de forma de agradar a Deus. Quem tem entendimento espiritual vive de forma a agradar a Deus, porque ele é digno do Senhor. Então ele frutifica em toda obra
Mas a obra que ele frutifica é aquela obra preparada por Deus, são obras preparadas pelo Senhor. Não são obras que o homem diz, você tem que fazer isso, você tem que viver das obras. Você entende que é uma obra, as obras preparadas pelo próprio Deus. Aí você vai crescer no pleno conhecimento de Deus. Essas obras em que você vai frutificando é no pleno conhecimento de Deus. Você tem pleno conhecimento de Deus. E como você tem pleno conhecimento de Deus, olha que coisa gloriosa, você vai se fortalecer com todo o poder. O cristão precisa estar fortalecido em todo o poder. Não é poder do homem. O homem não tem poder. É no poder de Deus. É no poder de Deus. Por quê? Porque você agora vive a verdade do Evangelho. Então você cresce no poder de Deus. E como é que você cresce no pleno conhecimento, no poder de Deus? É porque você passa a conhecer mais a Deus. Através da sua palavra, você passa a conhecer mais a Deus. Antes você talvez pensava que conhecia a Deus. Mas hoje que você vive a graça, você entende que você conhece mais a Deus. Por quê? Porque você agora tem entendimento espiritual. E como você tem entendimento espiritual, então você cresce no pleno conhecimento de Deus. Você cresce, isso é glorioso, crescer no pleno conhecimento de Deus. Quando você cresce no pleno conhecimento de Deus, você não vai ser enganado por charlatões, por lobos, por aqueles que trazem um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Quando você cresce no conhecimento de Deus, você é fortalecido no poder de Deus. E quando você é fortalecido no poder de Deus, você vive segundo a força da glória do próprio Deus. Não é sua força, porque você não tem força. Não é sua glória, porque você não tem glória. Mas é a força de Deus, é a glória de Deus. Aí você vai viver com toda perseverança e longanimidade. E você vai viver uma vida de alegria. Talvez até hoje você não teve uma vida de alegria, porque você vive preocupada ou preocupado com a sua vida. Será que você está agradando a Deus? Será que você não está? E você vive uma vida sem alegria, porque você não tem essa certeza. Mas quando você cresce espiritualmente, quando você tem entendimento espiritual, então você sabe disso. Você sabe que você vive de uma forma que agrada a Deus. Então você vive com alegria. Aí você vai dar graças a Deus. Você vai dar graças a Deus, porque Deus te fez idôneo, porque você sabe qual é a sua herança. Você sabe qual é a sua herança. A sua herança já está garantida. A sua herança foi preparada por Deus. E a herança que é preparada por Deus, ninguém vai tirar de você. Então você é herdeiro da promessa. Você é herdeiro de Deus. Você vive a tua vida de uma forma idônea. Ou seja, ninguém vai tirar essa tua alegria. Ninguém vai colocar na tua mente. Presta atenção. Ninguém vai colocar na tua mente aquilo em que vai tirar você dos caminhos do Senhor, de dizer que você conhece a Deus, que você tem uma herança. Ninguém jamais vai poder tirar isso de você, porque você agora é idôneo, é idônea. Você tem a certeza qual é a sua herança. Você tem entendimento espiritual. O entendimento espiritual é a garantia, é a plena garantia, é a certeza para onde nós vamos. Não importa se alguém diz que todos esses sinais é a vinda de Cristo, você já está preparado. Você já está preparada. Se ser sinal ou se não ser sinal, o importante é que você já está preparado. Você já é uma pessoa idônea. Porque Deus te fez idôneo. Deus te deu essa garantia, esta certeza. Espero que você esteja entendendo. Entenda a tua posição. Você agora é uma pessoa que participa da herança que te cabe, que é a herança dos santos na luz.
Você vive agora esta herança. É os céus. Você vive esta garantia. Nada, absolutamente nada, vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade e nenhuma outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a garantia que você tem. Tá certo, amados queridos? Essa é a garantia. Tem atendimento espiritual. Pesquise. Não confie em tudo que falam, que dizem. Pesquise primeiro. Faz como os irmãos de Bereia, tudo certifica nas escrituras. Eles foram chamados por Paulo, os irmãos de Bereia, mais excelente que os de Tessalônica, porque eles certificavam nas escrituras. Os de Tessalônica não certificavam. Então certifica tudo nas escrituras. E aí você vai ter entendimento espiritual. Tá certo? Que Deus continue abençoando a tua vida. Fique todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.